Ontem o Bolsonaro chegou a comentar, falar de uma moeda comum, né, entre Brasil e Argentina. Teria até um nome que é o peso real, né? Talvez até de expandir uma moeda para o Mercosul todo. O Gilberto Trindade pergunta: que história é essa de uma moeda única para o Mercosul? Isso pode ser uma coisa boa? Eu acho que sim, é uma história antiga, não é uma história nova. Ia chamar o gaúcho, logo depois que foi feito o acordo de assunção do Mercosul, já se falava no gaúcho, fizeram muitos trabalhos. Hoje o Brasil tem uma coisa chamada SML, que é Sistema de Moedas Locais. Então, você vai exportar, por exemplo, daqui para Angola. Você tem que primeiro transforma os reais em dólares, depois os dólares em kwanzas. Ou você vai exportar assim para outros países, você sempre tem que fazer por uma moeda intermediária. Hoje você pode fazer isso direto com a Argentina, se chama Sistema de Moedas Locais. A China tem alguns acordos desse tipo na Ásia. Isso facilita muito o comércio entre os dois países, porque quando você tem uma moeda intermediária, você tem que ter duas transições. Quando você tem do real para o dólar e do dólar para o peso. E essas moedas oscilam e gera não só o custo, como a incerteza. Se você tem uma moeda única, você tem algumas vantagens. Primeiro, que você não tem nenhuma transição. O preço aqui ou o preço lá. Você não depende de flutuações cambiais. Se você vai integrar economias, você, com uma moeda única, é muito mais fácil. Nesse momento, o real tá controlado e o peso está num processo de desaceleração. Para funcionar uma moeda única, como funciona na Europa, você precisa ter uma sincronização maior de políticas econômicas. Mas por essa restrição é muito bom. Veja o que está acontecendo na Europa. Acho que o melhor experimento prático de que isso funciona é o Brexit. O fato de os ingleses não terem a moeda única, como é que eles perdem em relação aos outros países. Eu acho que é bom, oportuno. Os argentinos têm um conceito chamado a pátria grande. Quer dizer, a pátria grande incluiria Argentina e Brasil, Uruguai e Paraguai. E o Brasil grande incluiria Argentina, Paraguai e Uruguai, né? E pensar nesse sentido, quer dizer, os argentinos pensam mais nesse sentido do que os brasileiros. Então tem muitas coisas que você pode fazer em conjunto, os dois países. Por exemplo, turismo. O Brasil promove o turismo do Oiapoque e Chuí, a Argentina das Cataratas de Iguaçu até Ushuaia. Por que não? Os dois juntos com o Uruguai promovendo o turismo do Oiapoque até o Ushuaia. Você teria, com o mesmo esforço, se promoveria os dois. Você pode, por exemplo, exportação de vinho. Quer dizer, então pensar nos dois, mais coisas unidas, acho que tem sinergias muito grandes e os dois têm muito a ganhar. Agora, Trosser, tem uma pergunta aqui do Igor de Itatiba, que ele diz que ele é contra a moeda única. Ele fala que o peso não está valendo nada e isso poderia desvalorizar o real. Faz sentido? Se você for, vamos só juntar as duas, quer dizer, aí a moeda argentina começa a desvalorizar mais devagar e a brasileira mais rápido. Aí não é bom negócio para ninguém. E os dois perdem controle. Você tem moeda, credibilidade e governança. A governança da moeda brasileira também não é essas coisas. O juro básico aqui, apesar de estar num piso histórico, é um dos mais altos do mundo. Quer dizer, nós não temos política assim. Nós, tanto a Argentina como o Brasil, tem a intermediação financeira. Quer dizer, tanto lá como aqui a relação crédito-PIB é baixa, a volatilidade cambial dos dois países é alta, taxas de juros altas. Então, desenhar uma moeda que sirva os dois, acho que os dois saem ganhando. Agora, a Argentina tem o costume de entrar em crise a cada 7 anos, né? O Brasil a cada 10, então daria uma média de 8,5. Não, eu acho que a gente tinha costume, eu acho que os dois países estão amadurecendo muito, né? Quer dizer, aqui a gente também tem uma crise a cada 10 anos, e o mesmo tipo de crise, a falta de imaginação dos dois é muito grande, porque sempre é crise fiscal.
crise fiscal. Gastar mais do que se tem, né, de arrecadação. Né? Ou confiar no bom tempo, né? Quer dizer, Sim. você confia quando os preços commodities estão bons, tudo vamos, a hora que dá aquela esfriada, deixa todo mundo, né? Tá, agora você acha que a gente conseguiria controlar essa coisa dos argentinos de gastarem mais do que deve? Assim? Os dois têm que controlar. O Brasil tem déficit primário e esse ano a Argentina vai terminar com superávit. Quer dizer, ao contrário. Eles estão segurando mais. Eles estão segurando mais do que o Brasil e a relação dívida bruta PIB deles é menor. E a trajetória deles é declinante. A brasileira é crescente. Tá. Então a gente tem que pensar, mas eu acho que pelo menos para estudar assim as fraquezas e uma análise SWOT, né? Quer dizer, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças é importante para a gente olhar um pouquinho mais para frente e ficar menos focado tanto lá como quanto que vai ser o crescimento do PIB esse ano. Eu sempre falo, a pergunta está errada, quanto que vai ser o crescimento do Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente tem que olhar mais longe, tanto lá como aqui.